Boa noite, meus queridos. Meu nome é Luiz Francisco. Tá ok? Eu gostaria que você desse seu like, se inscrevesse no canal, né? Porque se essa reflexão eu estarei fazendo pelo Facebook e também estarei postando no meu canal do YouTube. Então seria muito importante que você pudesse se inscrever e pudesse também dar o seu like e compartilhar. É um canal de reflexão teológica e também de análise política. De vez em quando eu falo sobre política e eu analiso o cenário político, né, acerca do que está acontecendo. E eu quero trazer para vocês um assunto profundamente interessante, que é sobre a questão da importância pastoral, né? Se de fato há necessidade de uma pessoa ter uma cobertura pastoral. É diferente de cobertura espiritual. Eu já falei sobre esse tema há um ano atrás, um ano e pouco atrás. Está também no meu Facebook, eu compartilhei lá. E aí eu trouxe um estudo teológico acerca da questão da cobertura espiritual que foi muito difundida no M12, G12, em diversos programas, né, em diversas questões teológicas a nível de igreja, de cobertura espiritual, e ali eu falo sobre isso. Mas eu quero tratar de um assunto, com certeza, mais importante do que essa questão de cobertura espiritual, que é acerca do ministério pastoral e da cobertura pastoral, né, que é diferente da cobertura espiritual. E por que eu quero trazer esse tema? Porque os chamados desigrejados, aqueles que se consideram cristãos, se consideram evangélicos, se consideram seguidores de Jesus, mas não participam de uma igreja, não têm uma denominação, cresce assustadoramente, não só no Brasil, mas em toda a parte do mundo. E eu quero saber até que ponto fazer parte, aliás, eu já falei sobre os desigrejados, mas até que ponto um pastor é importante e é necessário para a salvação de um indivíduo. Será que eu, não tendo um pastor como um orientador, como um mentor espiritual, isso vai atrapalhar a minha salvação? Isso vai atrapalhar a minha comunhão com Deus? Né? Eu costumo falar que existe dois ou três tipos de desigrejados, né? Existe aqueles que se consideram desigrejados, mas que participam de um grupo, de pequenos grupos de evangélicos que se reúnem toda semana. Eu não considero esse tipo de pessoa desigrejados, né? A Bíblia diz que quando dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, ali ele estará. Então, se dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, é uma igreja. Mas em contrapartida, esse grupo muitas das vezes não tem um pastor, né? Não tem um líder. Eles se reúnem e cada um deles ali tem uma oportunidade e falam sem ter uma liderança, sem ter um pastor para o apacentar e o liderar. Isso é bíblico? Isso é antibíblico? Isso de fato tem respaldo bíblico? Isso vai atrapalhar a salvação desses indivíduos? Bom, eu quero falar uma coisa. Existem certas questões que a gente não pode dizer se a pessoa vai ou não para o céu ou para o inferno. Não é? Uma delas é a questão da pessoa ter ou não um pastor como mentor. A Bíblia não diz de uma forma muito clara que quem não reconhece alguém como pastor ou quem não tem alguém como mentor pastoral que apacenta a sua vida vai para o inferno. Não, a Bíblia não fala isso. Entretanto, eu quero ressaltar a importância que a Bíblia dá com relação à figura do pastor, com relação à figura de um líder. E é muito importante, vocês não têm ideia como é importante uma ovelha, né, que se diz ovelha de Jesus Cristo, ter na terra alguém que é pastor e que vai orientá-lo na vida espiritual. A começar com relação a isso, todo mundo sabe, algumas pessoas sabem que a igreja, de fato, ela só foi criada no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado. Foi a partir daquele momento que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela foi criada, ela foi organizada. Agora, biblicamente falando, o ministério, o chamado pastoral,
veio antes da igreja ser estabelecida. Então, a partir desse versículo que eu vou mostrar aqui agora, nós podemos dizer que o pastor, ele veio antes da igreja, né? Eu quero aqui citar João capítulo 21, versículo 15, Jesus falando para Pedro, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí ele, quem? Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. Né? Então aqui a gente vê que a função de pastor é tão importante que ela veio antes da igreja ser de fato instituída. Né? Então essa história de que o meu pastor é Jesus é uma coisa que não coaduna muito com a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus estabeleceu um pastor humano, símbolo do seu pastoreio, para antes da igreja ser estabelecida. Por quê? Porque a figura de um pastor físico, ela representa a figura do pastor que é Jesus. Né? Então, em contrapartida, toda igreja, toda organização que se diz cristã, faz-se necessário ter um pastor para orientar. Isso é muito importante. Aí lá em Efésios capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo diz uma coisa bastante interessante, diz assim: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, quer dizer, uma igreja sem pastor, ela não é edificada, porque o texto diz aqui que os 5 ministérios têm a função de edificar. Né? Eu vou ler mais uma vez aqui, olha, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, para que os santos sejam aperfeiçoados, faz-se necessário ter o pastor como mentor, faz-se necessário ter o pastor como liderança. Isso é muito importante para aqueles que se diz ovelha de Jesus. Eu particularmente acredito, e eu posso estar errado, de que todo aquele que não reconhece a figura de um pastor terreno, simbolicamente falando, ainda que ele não creia assim, ele está deixando de reconhecer o pastorio de Jesus Cristo sobre ele. Porque o pastor terreno simboliza que Jesus Cristo está usando aquele homem, usando aquele líder para liderar a sua igreja. Quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse, que versa sobre as cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, olha só o que diz. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Repare que, embora Jesus tenha escrito 7 cartas à igreja, ele endereçou essas cartas ao pastor, ao anjo daquela igreja. E por quê? Porque Jesus, Deus e o Espírito Santo não comunica nada importante à igreja sem antes comunicar o pastor, sem antes comunicar o líder. Então eu tenho uma dificuldade muito grande, quer biblicamente, quer a nível de experiência, acreditar que uma pessoa esteja certa quando diz que não vai se submeter a nenhuma liderança pastoral. Aí alguns usam o argumento: poxa, mas hoje em dia tem muitos pastores que na verdade são lobos vestidos de ovelhas. Mas na época de Jesus também tinha, na época do apóstolo Paulo também tinha. E nem por causa disso não existe nenhum texto bíblico dizendo que a gente tinha que deixar os pastores de lado, né? Dizendo que a gente tinha que reconhecer só Jesus como pastor de nossas vidas. Não, muito pelo contrário, não é? Se existe falsos pastores, existem pastores verdadeiros. Então é necessário que a gente entenda isso, tá ok? Um abraço, Deus te abençoe, amém.